Aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Faz uns 3, 4 dias que eu não faço vídeo, confesso que eu já estava com saudade já daquela comichão já de poder vir aqui bater um papo com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pelos comentários do vídeo anterior. E nessa friaca que está aqui na capital paulista, você que não é de São Paulo, realmente a coisa tá feia, tá muito frio, o inverno resolveu dar as caras, mas vamos lá, vamos seguir firme e forte, trazendo as informações, as últimas notícias aí do nosso Clube da Fé do Tricolor Paulista. Não sei se vocês viram, mas depois daquele fatídico gol, né, tomado ali pelo Thiago Volpi, ele deu uma declaração, fez uma reportagem, né, falou com a imprensa a respeito do lance e, de certa maneira, ele admitiu sim uma pequena influência da luz, né, da iluminação ali dos refletores do Morumbi. Lembrando, né, depois do final da partida, o Everton, goleiro do Palmeiras, também falou muito mal, né, falou realmente coisas pesadas ali a respeito da iluminação do estádio do Morumbi, que é a pior iluminação disparada dos estádios brasileiros. Lembrando, teve uma reforma recente, né, dos refletores ali do estádio do Morumbi, por conta de uma exigência da Copa América. O Morumbi foi palco também da Copa América, então por conta disso teve que fazer uma atualização, né, uma reformulação nessa questão de iluminação, só que parece que não está agradando ninguém, principalmente também os jogadores do São Paulo, que treinaram lá na sexta-feira à noite, antes do clássico contra o Palmeiras, e já tinha uma certa reclamação. A torcida tricolor, muita gente vem comentar aqui no canal também, falando que a parte de trás ali dos gols, né, também está muito escura, e eu fui prova viva disso também no clássico ali. Eu vi que realmente fica um breu, né, atrás dos gols, aquelas arquibancadas ali de trás do gol, realmente fica muito escuro. Algumas pessoas acabam defendendo, dizendo que o importante mesmo é a iluminação no campo, nas quatro linhas, mas se você for ver com mais critério, realmente, até na parte do gol ali fica uma certa sombra. Eu, assim, a minha visão, eu acho que tá mais forte a iluminação na região central do gramado e tudo, só que eu acho que deveria ter uma iluminação mais generalizada, sabe? Você vai nessas novas arenas, seja a arena do Palmeiras, a arena do Corinthians, você não vê isso, né? Você vê toda a parte do estádio tudo iluminado. Então, o Volpi, de certa maneira, disse que tem uma certa influência, mas ele não quis admitir totalmente o lance por conta, não quis colocar o lance na conta da iluminação dos refletores do estádio do Morumbi. Ele disse que foi uma infelicidade. Enfim, realmente eu acredito que tenha sido na hora ali. Eu até estava narrando pela Xene no Campo, transmitindo aqui para o canal, e eu entendi como uma falha clamorosa, porque onde a gente estava ali fazendo a narração, você não conseguia ver se a iluminação teve alguma influência, né, negativa no lance dele, mas vendo depois, revendo, né, o lance, você consegue entender que realmente pode ser que ele tenha ido errado, né, no posicionamento do braço, mas talvez realmente ele perdeu o senso de espaço ali e direção por conta dessa iluminação direto na vista dele. Mas enfim, coisas que acontecem. Tomara que o São Paulo tome providências. Parece que o diretor de infraestrutura ali do São Paulo, Eduardo Rebouças, acho que é o nome dele, deixa eu só confirmar aqui para vocês, é isso mesmo, Eduardo Rebouças, falou que ele já está em conversa com a Philips, que é a marca, né, detentora ali desses painéis de iluminação ali do estádio do Morumbi, e eles estão tentando de alguma maneira fazer um relatório para verificar a possibilidade de fazer melhoras, né, de fazer atualizações, de tentar de alguma maneira diminuir essa questão do breu, né, do escuro, e de uma possível atualização para não acontecer mais essas situações ali dentro do gramado, dentro das quatro linhas. Vamos ver o que acontece. Falando um pouco da polêmica, né, que vocês viram aí, vocês já devem ter visto a polêmica de André Sanches e Raí, né, o presidente do Corinthians, André Sanches, deu uma declaração falando, supondo, querendo dar a entender que o Raí estava tentando cavar um lugar na seleção brasileira, na CBF, como coordenador de seleções no lugar do Edu Gaspar. Edu Gaspar que foi para o Arsenal, né, ser diretor ali do Arsenal.
Bom, muita gente já falou muita coisa, eu queria só dar a minha visão a respeito aqui desse assunto. O Raí imediatamente, né, depois dessa declaração do André Sanches, ele foi para a imprensa e bateu duro, né, falou realmente que, até vou abrir aspas aqui para ele diz, né, ele tem coisas mais graves para tratar, e desmentiu totalmente. E na sequência também o Marco Aurélio Cunha, através das redes sociais, no Instagram, ele postou, né, uma conversa ali no WhatsApp entre ele e o Raí, meses antes, né, dias antes dessa declaração, onde dá a entender que o Raí realmente não gostaria de nenhum cargo na CBF e nenhum cargo em nenhum outro lugar nesse momento, porque na ideia dele ele quer colocar o São Paulo nos trilhos novamente, quer deixar o São Paulo num caminho bom, e a partir daí, dessa forma, ele iria ver que a missão dele estaria cumprida no Clube do Morumbi. Então, enfim, eu acho que assim, não sei da onde que André Sanches tira essas fantasias, são coisas que eu entendo que ele age de má fé, sim. Realmente tem muita situação grave para ele cuidar ali do Corinthians, muita coisa relacionada à Arena Corinthians que ele mesmo estava envolvido, né? Muita coisa por trás aí que ele deveria se preocupar mais do que tentar ficar plantando notícia, plantando crise em clubes alheios, né? Então, vai cuidar da sua turma, né, André Sanches? Vai cuidar dos seus problemas, né? A gente tem os nossos e fica tranquilo que a gente sabe cuidar. A gente vai cuidar e focar nos nossos problemas. E foca você nos seus e deixa a gente viver em paz, porque é típico do André Sanches, né? Ele sempre faz isso. Quando começa a ter alguma situação ali dentro do Corinthians, né, começa a ter um certo foco ali no trabalho do Carille, no trabalho de contratações, nessa parte de pagamentos e tudo mais, que começa a mostrar que talvez tenha alguma coisa aí de errado aí na presidência, na diretoria, ele é especialista em ficar tentando mudar o foco da imprensa. Dessa vez não colou, meu amigo, acho que está na cara que Raí, por mais que ele tenha todas as falhas, e realmente o Raí tem muita falha na gestão, no trabalho dele em si, né, como diretor de futebol, como esse management, né, como esse cara que vai fazer as contratações e o planejamento de contratações de jogadores importantes para o São Paulo, ele realmente está falhando nisso, e a gente vem batendo muito na tecla aqui no canal por conta disso, mas essa situação de tentar plantar, né, uma vaga na CBF, acho que não surtiu efeito, acho que é uma mentira, e acho que o André Sanches tem que pagar por ficar espalhando calúnias aí aos quatro ventos, né? De alguma maneira ele vai ter que pagar por conta disso. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O que aconteceu de fato, e o Raí realmente até foi procurado, né, a respeito disso, foi na Copa América. Parece que o Caboclo, né, o Rogério Caboclo, o presidente aí da CBF, tinha a intenção de colocar o Raí como um cara responsável pelo projeto da seleção de 2020 para as Olimpíadas. E parece que foi chegou essa informação até os ouvidos do Raí, e imediatamente o Raí parou qualquer aproximação nesse sentido, porque ele tem realmente essa ideia de colocar o São Paulo nos trilhos, fazer o trabalho dele, deixar a missão dele cumprida, né, com o São Paulo aí galgando lugares importantes, tendo melhores desempenho, e você conseguindo ver que o São Paulo realmente agora tem uma cara. Então o Raí deixou isso muito claro. Bom, vamos ver o que acontece, né? Mas mais uma vez aqui eu deixo a minha análise de que André Sanches cuida da sua turma e deixa que a gente cuida dos nossos problemas, tá legal? Bom, seguindo aqui, falando um pouco de campo, né? Falando um pouco agora do time, o Everton trabalhou, né, no dia de folga. Ele está nessa transição aí da recuperação do adutor da coxa direita, né, da lesão que ele teve. Ele não joga desde 8 de junho, quando ele se lesionou contra o Avaí lá na ressacada. E naquele momento a expectativa era de que ele voltasse depois de 2 meses, né, de trabalho aí, de recuperação da lesão. Mas pode ser que isso seja antecipado. Ele já está numa evolução boa, né, da lesão dele, ainda não tem previsão de quando ele vai retornar. Mas o Cuca parece que está querendo colocar ele numa nova posição no time do São Paulo. Isso porque o São Paulo, né, sem o Hernanes e agora com a venda do Nenê, o São Paulo tem Igor Gomes e tem praticamente Vitor Bueno ali para fazer esse trabalho de central, vamos dizer assim. E jogadores que, na verdade, o Igor Gomes até tem mais esse
esse cacuete, né, de um jogador talvez de centralizar ali as jogadas, né, ser o cérebro talvez da equipe, no lugar do Hernanes, mas Vitor Bueno não tem tanto essas características, então o São Paulo estava em busca talvez de um jogador do próprio elenco que poderia fazer isso. E o Everton, por ser um cara que sempre joga ali na ponta, né, um cara que precisa ser muito agudo nos lances e tudo mais, só que precisa retomar, ajudar na marcação, voltar ali na linha para conseguir contribuir, né, na parte defensiva. Isso estava pesando muito para o Everton, que tem problemas crônicos de lesões aí toda a temporada. Então talvez o Cuca esteja pensando de um posicionamento onde ele não seja tão sacrificado nessa parte de ajuda também ali, né, de marcação mais pesada que os ponteiros e o estilo de jogo do Cuca exige, né? E de certa maneira ele tem essa habilidade de tentar conseguir, né, ver companheiros ali fora de posição, fora de marcação para enfiar uma bola. E enfim, é um novo movimento aí que parece que o Cuca está querendo fazer para o Everton. Lembrando que o Everton já jogou assim em alguns determinados jogos do São Paulo e principalmente no Flamengo, quando ele estava, ele também jogou. Não seria uma posição totalmente estranha para o Everton. Então vamos ver, pode ser que o Cuca esteja vendo o Everton como um jogador ali para jogar na posição também do Hernanes. Aí eu gostaria de saber a sua opinião, queria saber o que você acha disso, se você acha que é válido o Everton tá nessa posição de 10, né, ali no lugar do Hernanes, eventualmente, quando o Hernanes não puder jogar, sendo talvez um reserva, né, direto para o Hernanes, ou colocando ele no lugar do Hernanes e o Hernanes em uma outra posição, sendo talvez um segundo volante, né, um cara vindo mais de trás, mas aí teria que tirar o Tietê ou o Luan, quem que sairia? Enfim, queria saber a tua opinião a respeito disso e deixa aí nos comentários a tua visão a respeito se você acha que é interessante arranjar qualquer lugar aí para o Everton ou ele tem que ser somente um reserva realmente ali da ponta do São Paulo, né? Lembrando, o São Paulo tem muitos ponteiros, né? Tem Alinho, tem Antony, tem Everton Felipe, tem o próprio Vitor Bueno, tem o Rojas que está voltando de recuperação, mas a gente não sabe quando que ele vai estar apto, né, a voltar a jogar pelo São Paulo. Enfim, deixa aí a tua opinião também, que eu quero saber a tua visão a respeito desse assunto. E por último, galera, eu vi uma informação que eu achei muito interessante e mostra muito do que é esse atual futebol brasileiro e futebol mundial, né? Que é a questão de arrecadação, que os principais clubes aqui do Brasil arrecadaram e a posição deles em termos de conquista, né? E é muito interessante, eu quero ler aqui para vocês na íntegra para não deixar passar nenhum dado, né? O Palmeiras foi quem teve a maior receita do ano passado, 654 milhões de reais, seguido pelo Flamengo com 536 milhões. Já o São Paulo, olha a disparidade, o São Paulo vem em terceiro, isso me deixou até bastante animado, porque imaginei que o São Paulo teria uma arrecadação até inferior. Claro, a torcida do São Paulo é gigantesca, mas em termos de marketing, em termos de estrutura realmente para você conseguir capitalizar com patrocinadores, com o próprio sócio-torcedor, eu imaginava que o São Paulo estaria um pouco mais atrás. O São Paulo vem em terceiro com 399 milhões de reais e na sequência o Corinthians com 389 milhões de reais. Mesmo assim, esses dois já ficam um pouco distante dos primeiros colocados, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras com 654 e Flamengo com 536. E nos dois últimos campeonatos brasileiros, 8 dos 10 clubes com maiores receitas e custos terminaram o torneio entre os 10 primeiros colocados. Ou seja, ter dinheiro é sim determinante para a conquista de títulos. Claro que a gente tem um imponderável do futebol, mas isso é prova viva de que você ter finanças, ter planejamento, você realmente fazer um trabalho bem feito de contratação de jogadores, de receita, de você não gastar com perebas, como a gente viu que essa diretoria do Raí gastou, né? E por conta de tudo isso, né, de vendas de jogadores e gastos com perebas, a gente se viu numa situação onde começou a dever direitos de imagens para atletas, né, que a gente trouxe aqui para o canal também. Então, é mais do que nunca importante a gente bater nessa tecla da gente ter um clube saudável financeiramente, um clube que tenha visão a longo prazo e que faça boas contratações, que saiba gastar o dinheiro que recebe, né? E não rasgue dinheiro como a gente estava rasgando, e aí é prova viva disso, né? Então,
vamos tentar manter, né, essa fiscalização em cima do São Paulo, da gente tentar sempre manter aqui um debate em prol do nosso time ser saudável. Não somente saudável por ser um time, olha, o São Paulo arrecada muito, mas não vence nada. Não. Fazer a junção das duas coisas, né? Uma arrecadação, um planejamento financeiro saudável, um clube que tenha um foco realmente do que vai ser melhor para ele e naturalmente, consequentemente, tendo um bom trabalho dentro das quatro linhas, esse retorno vai acontecer naturalmente. Gente, é isso, essas são as informações do momento. Eu volto amanhã, sexta-feira, no pré-jogo do São Paulo aí para o encontro com a Chape. E no mais, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Lembrando, aqui são três cores, mas somente um único sentimento. Tamo junto, galera. Obrigado pela audiência mais uma vez. Grande abraço e vamos São Paulo.